Bom, as notícias são animadoras sobre as vacinas contra a Covid-19, mas elas trazem algumas dúvidas, por exemplo, sobre a distribuição desses imunizantes. O uso emergencial pode trazer risco? Para esclarecer algumas dessas questões para você, eu vou conversar com o epidemiologista e reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A primeira questão que eu quero fazer para você é justamente sobre essa distribuição. Lá atrás, há uma semana, pelo menos, quando começou a se falar da vacina da Pfizer, se tinha preocupação dessa distribuição, porque tinha que ter uma caixa a menos 70 graus Celsius, que era mais complicada, principalmente para nós brasileiros. A da Oxford tende a ser mais fácil, até por esse acordo entre Brasil e a Oxford. Como você enxerga essa distribuição, ainda mais num país como o nosso, de dimensões continentais? Uma boa noite. Muito boa noite. Na verdade, existem aí nas últimas 2 semanas umas 4 vacinas disponíveis com resultados bem promissores. O que importa é, primeiro, se elas são seguras e eficazes, parece que todas elas são, e depois como que a gente consegue distribuí-las para a população. No caso da vacina de Oxford, que foi recentemente divulgada aí, ela tem uma grande vantagem, que é a questão da não necessidade de ficar armazenada em freezers, ultra freezers de menos 70 ou menos 80 graus. Então essa vacina de Oxford tem uma grande possibilidade de ser aplicada aí para uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras no ano que vem. Mas, repito, o mais importante é que toda a população brasileira tenha acesso à vacina, seja da marca A, da marca B, da marca C ou da marca D. Nós precisamos é que a população brasileira, ao longo de 2021, seja imunizada contra a Covid-19. Pedro, quando você fala em população, também é bom lembrar, né? Por mais que os testes estejam saindo tudo ok, ou seja, essa distribuição a nível de toda a população ainda tende a demorar, né? A gente vai ter um início para esses grupos, ou pelo menos é o que falam vocês especialistas, ao grupo de risco, o pessoal que está na linha de frente, os idosos. Deve ser nesse caminho e para a população em geral ainda deve demorar um pouco? O demorar um pouco eu ainda acho que é primeiro semestre de 2021, mas claro que tem uma diferença. Tem que chegar no interior do país, tem que chegar nas cidades de acesso mais remoto, por exemplo, na região norte, e aí a logística da distribuição passa a ser um ponto central. Nesse momento, nós temos um ministro da Saúde que é especialista em logística. Muitas vezes o ministro foi criticado por não ser da área da saúde, mas sendo um profissional especializado em logística, a gente espera que ele consiga organizar uma força-tarefa para distribuir essas vacinas rapidamente para que cheguem a toda a população, tanto as pessoas que moram nas grandes cidades, na zona urbana, quanto aquelas pessoas que moram nas áreas rurais, nas áreas mais remotas do interior do país. O Pedro vai continuar com a gente, mas antes eu vou chamar uma reportagem justamente ainda ligado às vacinas, porque os Estados Unidos pretendem iniciar essa vacinação contra o coronavírus já no dia 11 de dezembro. A esperança é que o país consiga alcançar a imunidade coletiva em maio do ano que vem. No dia 10 do próximo mês, consultores da agência reguladora do país vão se reunir para decidir a autorização de uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. Se ela for aprovada, o plano do governo é enviar as doses para os estados americanos em até 24 horas. Segundo a Pfizer, a vacina demonstrou ser 95% eficaz. A empresa também afirmou que dispõe de doses suficientes para proteger 25 milhões de pessoas até o final do ano. A vacina vai ser distribuída com base na população de cada estado, e cada um deles vai decidir quem receberá o imunizante primeiro. Ainda assim, o governo recomenda que profissionais de saúde, trabalhadores da linha de frente e idosos sejam as primeiras pessoas a serem vacinadas. De acordo com as estimativas, cerca de 70% da população precisa ser imunizada para a obtenção da imunidade coletiva, meta que o país pode atingir até o mês de maio. Pedro, muitas pessoas ainda ficam assustadas com essa velocidade da vacina. E quando a gente fala em uso emergencial, isso pode trazer algum risco? Tem muitos pais, quem já teve filho, que lembra da vacina do rotavírus, que teve uma reação adversa depois de um bom tempo de uso e que depois foi cancelada. Como você analisa isso? Como você pode tranquilizar as pessoas que têm essa preocupação? Não, em primeiro lugar é deixar muito explícito para toda a população que não é só no caso da vacina da Covid que existem diversas marcas.
Isso acontece com as outras vacinas, nós é que nunca nos preocupamos com isso. Quando a gente vai tomar a vacina BCG, tétano, todas as vacinas que existem, elas também têm essas características de que tem testes, às vezes aparece um efeito colateral e ela é substituída. Isso é perfeitamente normal. O que eu posso afirmar com bastante tranquilidade é que as vacinas disponíveis que têm sido testadas, e aí tem pelo menos 4 nesse momento, elas são seguras e elas induzem a resposta imune para fazer com que a população esteja sem risco do coronavírus. Então, a minha recomendação para toda a população que nos assiste é, assim que tiver vacina disponível, por favor, vacinem-se que vocês vão estar protegendo as suas famílias e vão estar protegendo também as pessoas com as quais vocês convivem. Pedro, agora eu quero falar sobre o Instituto Butantan, que entrou na fase final de testes da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Antes de fazer questionamento sobre isso, vamos ver a reportagem. Pedro. Para começar essa fase, o número mínimo de infectados precisou ser atingido. Entre os 13 mil voluntários do estudo, 74 foram diagnosticados com a Covid-19. A partir de agora, os pesquisadores podem avaliar como o organismo dessas pessoas reagiu ao vírus. Dessa forma, eles vão concluir qual é o nível de eficácia da vacina. Os cientistas ainda precisam verificar quais voluntários tomaram a vacina e quais receberam o placebo. De acordo com o governo de São Paulo, o resultado dessa análise está previsto para sair na primeira quinzena de dezembro. Depois disso, as informações vão ser enviadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e também ao órgão que controla a vacinação na China. Depois dessa etapa, é só esperar a aprovação ou então a reprovação. É estimado que 46 milhões de doses estejam disponíveis no Brasil até janeiro do próximo ano. Vamos voltar a falar com o Pedro, porque, como você mencionou, né, existem várias vacinas sendo trabalhadas, investigadas sobre eficácia. E muita gente começou como uma brincadeira, dizer, olha, quando sair as vacinas eu vou tomar as primeiras que vierem, enfim. Existe risco das pessoas que possam querer tomar mais de uma vacina, tomar a vacina de determinado laboratório, associada a outra vacina? É preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa, Pedro? Exatamente. A primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que uma vacina é suficiente. Seja a vacina A, ou a B, ou a C, a pessoa vai tomar uma vacina e muito provavelmente o método de distribuição para a população já vai prever isso, que a pessoa tome apenas uma vacina. Mas uma outra coisa importante de dizer é que nós não podemos aqui no Brasil tratar as vacinas como se fossem times de futebol. Tem gente que torce para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos. Com as vacinas não é assim. Nós temos que tomar a primeira vacina que tiver disponível na rede básica de saúde. Então, não precisamos ter torcida para a vacina da China, ou de Oxford, ou a vacina da Moderna. Qualquer uma delas, estando disponível, ela é importante para nos proteger contra esse inimigo em comum que nós temos, que é o coronavírus. Pedro, ainda em relação a isso, a gente tem vários acordos bilaterais entre estados. O estado de São Paulo, como a gente mostrou, já encaminhado com a Coronavac. No sul do país, o Paraná, com a vacina russa. A gente pode ter uma vacinação desse formato, ou seja, com estados trazendo vacinas determinadas e outros estados também. Isso pode até auxiliar a conseguir uma imunização maior, haja vista que cada laboratório tem um limite para produzir vacinas em tempo hábil? Perfeitamente, esse é exatamente o meu argumento. Se a gente somar as doses que vão estar disponíveis de cada uma dessas vacinas, a gente vai conseguir imunizar ainda em 2021, certamente 70%, 80% da população brasileira. E se fizermos isso, provavelmente aí pelo meio do ano que vem, o coronavírus já seja um assunto que a gente vai poder tratar no passado. A pior fase já vai ter passado. Claro que o coronavírus vai seguir convivendo conosco, mas a gravidade do assunto será uma gravidade muito menor e a gente vai poder dizer, na época da pandemia, que já vai ter passado. Então, a nossa prioridade é que os estados somem esforços, que a gente consiga adquirir o máximo de doses de cada uma das vacinas para atingir o maior número de pessoas vacinadas no ano de 2021. Pedro, eu quero mostrar agora uma outra reportagem para você também analisar conosco, que apesar da alta no número de casos de coronavírus no país recentemente, o fim de semana em várias regiões foi marcado por aglomerações e descumprimento de protocolos contra a Covid-19.
Os parques da cidade de São Paulo foram fechados em março, isso por causa da pandemia. Reabriram em julho, inicialmente somente de segunda a sexta e com horário mais reduzido. No finalzinho de outubro, retomaram então as atividades também aos finais de semana. Desde então, sábados e domingos têm sido repletos de gente. Nesse final de semana, os parques Ibirapuera e Vila Lobos chegaram a ser autuados por causa das aglomerações. Só quero lembrar que o serviço de vigilância sanitária que está ligado à Secretaria de Estado da Saúde continua não só fazendo as inspeções, como autuando. Esse final de semana nós tivemos o Parque Vila Lobos e Ibirapuera que foram autuados por aglomerações. Já em Belo Horizonte, a prefeitura informou que nesse domingo, os expositores da feira Hippie descumpriram os protocolos sanitários de combate à pandemia. Houve aglomeração na feira inteira. As pessoas andavam bem próximas umas das outras e algumas até sem máscara. No Rio de Janeiro, a situação não foi diferente. Bares, festas e até partidas de futebol amador aconteceram sem que ninguém seguisse aqueles protocolos de segurança. No Nordeste, mais irregularidades. As ruas de Salvador ficaram lotadas. Muita gente se reuniu na frente dos bares e dos restaurantes depois do encerramento das atividades à meia-noite. O aumento do número de casos recomeça justamente no início desse período mais quente, quando a contaminação, segundo os especialistas, deveria diminuir. Pedro, essa situação do desrespeito ao protocolo, não ao desrespeito à movimentação, afinal a gente vive um momento de flexibilização, mas esse desrespeito ao protocolo pode fazer com que essa possível segunda onda seja ainda maior ou que esta onda contínua de contaminação siga com um patamar bem alto? Olha, infelizmente, quando eu olho essas imagens, eu fico muito preocupado. Porque nós não estamos mais, como especialistas, passando só a mensagem do fique em casa. Essa era a mensagem lá no começo da pandemia. Nesse momento, é momento sim de relaxar algumas medidas, de sair de casa. Agora, quando for sair de casa, é para estar de máscara o tempo todo, é para evitar aglomerações de 10 ou mais pessoas, é para respeitar o distanciamento mínimo, é para manter a higienização das mãos. Então, assim, quando eu vejo as pessoas nesse tipo de aglomeração, especialmente aquelas festas, aquelas imagens de shows de música, sinceramente a gente se sente até um pouco impotente como pesquisador, sabendo que aquela atitude irresponsável vai gerar aumento de lotação nos leitos dos hospitais e que algumas pessoas infelizmente vão acabar vindo a óbito pela irresponsabilidade das pessoas que não estão sabendo lidar com essa flexibilização que deve ser moderada. No momento que a flexibilização se tornar completamente descontrolada, a gente vai ter um aumento do número de casos, como já está sendo observado nas últimas 2 semanas no Brasil, praticamente todo o país. Pedro, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando sobre as vacinas, sobre os protocolos, sobre esse assunto. Obrigado e até uma próxima, Pedro.